Olá pessoal, eu me chamo Aline Santana, sou estudante do terceiro semestre de Pedagogia pela Universidade do Estado da Bahia. Eu estou aqui para apresentar o meu artigo que foi solicitado pela professora Patrícia Magres. O presente trabalho, ele propõe conhecer de que forma a arte teatral influencia a vida da pessoa com deficiência. Implementação de leis que asseguram o direito da pessoa com deficiência. E nos últimos tempos, a sociedade ela tem despertado para a inclusão de pessoas com deficiência. É importante lembrar que cada cidadão ele tem o seu valor. Nota-se isso, que com o decorrer da história, a pessoa com deficiência, ela foi o estigma que foi criado para a pessoa com deficiência, ele vem tendo sido quebrado, principalmente pela criação e implementações de leis que vieram assegurar o direito da pessoa com deficiência. Hoje também a gente pode ver que a sociedade ela tem um novo olhar, hoje ela tem um olhar diferente com relação à pessoa com deficiência, garantindo, através dessas leis que foram criadas, a acessibilidade dessa pessoa com deficiência e nos ambientes, sejam eles no âmbito social, cultural, de lazer, de entretenimento, de saúde. E a sociedade ela deve agregar, assegurar o direito desse cidadão para fazer dele um ser social ativo. Eu trago como objetivo geral conhecer de que forma a arte transforma a vida de um jovem e de um adulto com deficiência. Para problematizar de que maneira é realizada a inclusão de pessoa com deficiência num grupo teatral coletivo Criando Asas de arte inclusiva na cidade de Lauro de Freitas. Trago como objetivos específicos, eu quero identificar os desafios enfrentados pela idealizadora do projeto e pelos alunos e constatar de que maneira as pessoas com deficiência ela têm acesso a esse projeto e apontar os benefícios que a arte teatral traz para a pessoa com deficiência. Falar de teatro é falar de agregar, é falar de agrupar. O teatro ele surgiu na Grécia no século 9 a.C. e ele tem como principal atividade despertar a memorização, a interpretação, o espaço de lugar, de tempo. E se isso é bom e importante para pessoas ditas normais, imagine para uma pessoa com deficiência. O coletivo Criando Asas, ele vem agregando, ele tem como objetivo principal fazer do deficiente uma pessoa autônoma, capaz de realizar suas atividades. E sendo assim, a idealizadora do projeto, em 2013, juntamente com Tobé, criaram um grupo de teatro para pessoas com deficiência. Atualmente, esse grupo ele possui 25 pessoas, sendo 13 do sexo feminino e 12 do sexo masculino. E para fazer essa investigação, para ver de que forma o teatro ele vem transformar a vida desse deficiente, como ele tem acesso, como ele chega ao teatro, como é que ele hoje está no teatro. Depois de passar por essa experiência, eu realizei um questionamento com a idealizadora e com 2 alunos que fazem parte do projeto. A idealizadora respondeu para mim que a maior dificuldade, o maior problema que ela tem parte principalmente da família, que no início eles levam o aluno começa a participar, o aluno começa a atuar, a agregar, a fazer parte daquele grupo, a ter noção de grupo, porque o deficiente, quando a idealizadora falou para mim que quando o deficiente está em outros ambientes, ela percebia que eles não agrupavam, que eles não conseguiam
ter uma comunicação com as outras pessoas. E através do teatro, ela percebeu, por experiência vivida, experiência própria, que ela tem uma pessoa em casa que tem uma deficiência. Então ela percebe que eles juntos, eles conseguem conversar entre si, eles conseguem agrupar. E nesse espaço, né, esse grupo, ele é composto por pessoas que apresentam vários tipos de deficiência. Lá tem o síndrome de Down, tem o autista, tem o PC, tem o aluno de baixa visão, tem a aluna com deficiência intelectual. E questionando também, eu querendo buscar, para tomar como base, ouvir, eu quis ouvir o lugar de fala dessa pessoa, desse aluno que faz parte desse projeto. Então, eu selecionei 2 alunos que fazem parte do programa e como eu selecionei, como eu fiz essa seleção, 2 vieram até a mim e de curiosidade me perguntaram o que eu estava fazendo ali. Então, eu respondi: vim para observar vocês. Aí eu questionei os 2 alunos. Eu trago o aluno, ele me respondeu as 2 questões, como ele tem baixa visão, é do sexo masculino, ele estudou na escola satélite, uma escola estadual de Salvador, hoje já com ensino médio completo, trabalha na Le Biscuit. E eu perguntei, por que o teatro? Por que procurou o teatro? Ele me disse que ele faz tratamento da baixa visão desde os 5 anos de idade, hoje já com 21 anos, no Instituto dos Cegos da Bahia. E lá um pedagogo, pelo fato de ele ser muito tímido, retraído, o pedagogo indicou que ele procurasse uma arte para fazer. Aí ele soube da existência do projeto de Lauro de Freitas e foi à procura. E hoje eu perguntei, e hoje, como é que você está? Ele disse: hoje deixei a timidez para trás, sou uma pessoa autônoma e capaz de realizar minhas atividades. E hoje me encontro como assistente da idealizadora do projeto. Já a aluna número 2 me disse que foi através do acompanhamento que ela tem também pedagógico pela escola, no turno oposto, pelo fato dela ter uma deficiência intelectual. Então, foi indicado que também ela fizesse uma arte, que ela tivesse uma outra atividade. Aí eu perguntei: o que você buscou no teatro? Ela me disse que buscou amizade e amor. E hoje eu pergunto: e hoje, como você está? Ela me respondeu que hoje ela tem amizade e amor e é feliz. Os métodos utilizados no meu artigo. Na minha pesquisa, eu fiz uma revisão bibliográfica, fiz uma revisão das minhas observações que fiz nos ensaios, né, das minhas observações, do meu questionário que eu apliquei nos meus ensaios, e eu usei 3 eixos, para ter êxito no meu trabalho, eu cito referências, né? Eu cito o Robson Costa, e que ele vem dizer que através da arte, através do teatro, a pessoa com deficiência, ela é capaz de se tornar autônoma, ela é capaz de realizar atividades sociais ativas, né? Uma pessoa ativa. Já Levi Vygotsky diz que diz que a convivência das pessoas em grupo, elas vão conseguir desenvolver atividades com seus semelhantes. Então, quanto mais próximas estiverem com pessoas que são semelhantes a eles, que falam, pode-se dizer assim, grosseiramente, que falam a mesma língua, que sabem o lugar de fala, então eles vão com seus pares desenvolver. Já Débora Diniz, ela traz uma abordagem sobre a questão da deficiência, que ela diz que a sociedade tem como a deficiência como uma tragédia pessoal e não como
ela não diz tragédia, mas não como uma questão social. Quando a deficiência passar a ser, de fato, uma questão social, aí sim nós teremos de fato e de base uma sociedade inclusiva, capaz de agregar qualquer tipo de deficiência. E a implementação da Lei 13.146, que ela dispõe sobre a inclusão de pessoas com deficiência. Esses foram os eixos que eu utilizei para ter base na minha pesquisa. Os recursos que eu utilizei foram livros, revistas, sites, vídeos e minhas colegas tradutoras. E a orientadora do meu artigo foi a professora Nicolau Patrícia Magres. Conclusão. No decorrer desse artigo, eu pude concluir que a pessoa com deficiência, você incluir a pessoa com deficiência, ele é um processo que requer respeito, ele requer a capacidade, você reconhecer no outro a capacidade de execução, de criação, de autonomia, de saber que a pessoa é um ser individual, que a pessoa com deficiência, ela tem que ter acessibilidade a todos os espaços e ela é capaz de ter acesso, se isso lhe for garantido. E foi possível também conhecer, ver e registrar as dimensões da importância da pessoa com deficiência estar inclusa nesse projeto que hoje em Lauro de Freitas é realizado. O projeto coletivo Criando Asas, ele vem ressignificar, ele vem valorizar, ele vem transformar a vida da pessoa com deficiência. E eu deixo para uma reflexão, diante de tudo que eu vi, de tudo que eu pesquisei, eu posso concluir que a sociedade, ela diz, ela fala, é ela que diz onde o deficiente vai estar, como ele deve estar, como deve falar, como deve se portar. Mas eu digo que o lugar do deficiente é onde ele quer estar. Muito obrigada. Viana, eu sou discente da Universidade do Estado da Bahia e o meu artigo ele tem como tema acessibilidade digital, a inclusão aos olhos da internet. Esse artigo ele foi orientado pela professora Patrícia Magres na disciplina de Educação Inclusiva. Bom, por que falar em acessibilidade digital? Porque a gente ainda vê a dificuldade de interação social em redes sociais para os deficientes, né? Então, o meu artigo ele teve como base uma campanha de 2019, criada pela Rede de Publicidade Web para Todos, no qual essa campanha ela critica os aplicativos de relacionamento que não optam por uma visitação mais abrangente. Eu trouxe o vídeo para a gente assistir e depois disso a gente fala um pouquinho sobre ele. O assunto é sério, a gente precisa falar sobre os problemas que eu enfrento na internet. Porque se você acha que encontro às cegas é estranho... Lari, 23 anos. Descrição do perfil. Se não me aguenta no meu pior, não me merece no meu melhor. É porque não sabe o que eu passo com esses apps. Vocês precisam deixar esses apps acessíveis. Mas enquanto isso... Like, 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 like. Bom, após a gente assistir o vídeo, a gente vê que o vídeo ele não é totalmente acessível porque ele não tem janelas libras, ele não tem descrição audiovisual. O site ele disponibiliza uma versão mais inclusiva, né? Inclusive com janelas libras, mas eu trouxe a propaganda que foi disponibilizada e foi passada em todas as redes sociais, Instagram, televisão. Então, onde os lugares têm mais abrangência foi esse vídeo que foi passado, que não é totalmente acessível. Mas essa propaganda, ela fala muito bem de como a inclusão, a exclusão, na realidade, ainda existe, né? E eu trouxe para vocês alguns dados, né?
no qual, no Brasil, de acordo com o IBGE de 2019, 6,7% das pessoas residentes aqui têm algum tipo de deficiência, isto é, 12 milhões da população. Ou seja, é muita gente. Não dá para desconsiderar essas pessoas, né? Não dá para excluir, né? A gente tem que olhar para essas pessoas com mais humanidade. Por isso, eu trouxe algumas legislações, né, que falam, seja diretamente, seja indiretamente, sobre essa acessibilidade, sobre essa inclusão no meio digital. Eu trouxe o primeiro artigo, o artigo 3º, inciso 4 da Constituição Federal, no qual fala que um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil é promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outras formas de discriminação. O que é que a gente pode ver aqui? A gente pode ver que, tanto nesse quanto no que eu vou ler agora, eles falam sobre o princípio da isonomia, da igualdade entre todos nós. Eu vou ler agora o artigo 24, inciso 14 da Constituição Federal, no qual fala que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar sobre a proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência, né? Como eu disse, princípio da isonomia, né? Igualdade. O que não excluindo as pessoas porque acha que elas têm uma limitação e que elas não são capazes. Não é isso, né? Eu trouxe também a Lei 10.098 do ano de 2000, onde estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Eu trouxe também o Decreto-Lei número 5.296 de 2004, no artigo 47, onde aqui ele fala sobre a internet, sobre acessibilidade digital, porém a gente vai ver que ele tem uma limitação. Vou ler o artigo. Ele fala assim: será obrigatória a acessibilidade nos portais e sítios eletrônicos da administração pública, na rede mundial de computadores, internet, para o uso das pessoas portadoras de deficiência visual e garantindo-lhes o pleno acesso às informações disponíveis. Qual o defeito desse artigo? Bom, primeiro que ele restringe a internet ao site da administração pública e segundo que ele restringe a deficiência à deficiência visual. Eu trouxe outro decreto-lei, que esse decreto ele foi assinado nos Estados Unidos, em Nova York, e esse decreto é número 6.949 de 2009, no artigo 9º, parágrafo 1º, no qual eles falam que os Estados-partes tomarão as medidas apropriadas para assegurar às pessoas com deficiência o acesso em igualdade de oportunidades com as demais pessoas ao meio físico, ao transporte, à informação e comunicação, inclusive a sistemas de tecnologia da informação e comunicação. Quando a gente fala tecnologia da informação e comunicação, pensem que é internet, que são os meios de redes sociais, tá? Bem como outros serviços e instalações abertas ao público ou de uso público, tanto na zona rural como na zona urbana. Essas medidas, que incluirão a identificação e eliminação de obstáculos e barreiras à acessibilidade, serão aplicadas, entre outros. Esse é o decreto poderoso. Esse decreto, ele fala da inclusão digital, gente. Ele fala que as pessoas que não têm deficiência, se elas têm acesso, as pessoas com deficiência, elas também devem ter acesso a todos os meios públicos, né? A todos as coisas públicas. Inclusive a internet, né? Eu trouxe aqui alguns aplicativos e sites que reforçam a acessibilidade. O primeiro que eu trouxe foi o Twitter, né? Bem conhecido mundialmente, onde ele funciona como uma segunda tela para pessoas com deficiências visuais. Aí vocês vão falar, não, mas aqui está restringindo as pessoas com deficiências visuais. Sim, é verdade. Mas, em se tratar de um aplicativo mundialmente, gente, isso já é um começo. Eu trouxe também o WhatsApp, né, que é muito conhecido, que no sistema operacional do próprio celular, ele ajuda na utilização do recurso digital, que é o quê? Tanto os celulares que são Android ou que são
Apple, eles têm na configuração deles a opção de acessibilidade, né? Eu trouxe também o Be Mais Ears, que o objetivo desse aplicativo é ceder os olhos para a leitura de placas, bulas, entre outros, a fim de ajudar as pessoas cegas. É bem legal esse. Eu trouxe também o Guia de Rodas, que é a verificação de locais acessíveis para pessoas com dificuldade de locomoção. Esse aplicativo, além de ele ajudar na locomoção, né, de pessoas com dificuldade de locomoção, ele interage, porque as pessoas que foram lá podem acessar, né? Outro aplicativo que eu trouxe foi o HandTalk, né, que ele é bem conhecido, que é um tradutor de Libras. É só você escrever lá o seu textinho, que ele traduz em Libras. Ele tem também velocidade, que você pode colocar no mínimo para você tentar reproduzir os sinais. E eu trouxe o Biomob, que ele é bem parecido com o Guia de Rodas, que ele demonstra lugares de fácil acessibilidade. Bom, com tudo que eu disse, né, é necessário o exercício da empatia na sociedade atual. Gente, um dos princípios mais importantes que a gente tem assegurado pela nossa Constituição é a dignidade da pessoa humana. Né? A gente precisa ser respeitado com as nossas limitações, sem as nossas limitações. A gente tem que ser empático com o outro. Né? É necessário também a utilização de políticas públicas que viabilizem a inclusão social. Porque a gente sabe que a lei somente, sem nenhum conhecimento dela, é bem difícil, né? A gente cobrar alguma coisa, é bem difícil a gente aplicar esse conhecimento da lei, sendo que a gente não tem nenhum estudo sobre isso. Então, são necessárias políticas públicas falando que esses artigos que eu trouxe existem, né? E também a ampliação dos meios de comunicação, porque eu fiz o meu artigo baseado na propaganda que eu mostrei para vocês. Então, nesse site Web para Todos, eles têm várias campanhas nesse nível, né? Só que nem todo mundo acessa o site deles, né? Então, essas campanhas, elas têm que ir para a televisão, elas têm que ir para a rádio, elas têm que ser compartilhadas, né? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço a todo mundo que assistiu. E eu espero que esse artigo tenha mudado alguma coisa na vida de vocês. Muito obrigada. Olá, meu nome é Clarissa Oliveira Brito, sou estudante da Universidade do Estado da Bahia e faço licenciatura em Pedagogia. Hoje eu vou apresentar para vocês o artigo que eu escrevi sobre Centro de Atividades Lúdicas Sensoriais, referente ao componente curricular Educação Inclusiva, ministrado pela docente mestre Patrícia Nicolau Magres. A proposta desse artigo é falar brevemente sobre experiências que são importantes para a formação do pedagogo, com ferramentas que possibilitam uma educação de qualidade, de caráter inclusivo, inovador e lúdico. O que é o CAIS? O CAIS são centros de atividades lúdicas sensoriais, que auxiliam, avaliam e analisam o comportamento da criança nas atividades propostas. Essas atividades propostas são adaptadas pela teoria e pela prática para todas as faixas etárias do âmbito educacional, formal ou informal. É importante informar que, ao longo da apresentação, eu vou dar enfoque para a educação infantil. O CAIS oferece atividades com finalidade de analisar, avaliar e auxiliar o desenvolvimento neuropsicomotor da criança, através de atividades que estimulam o sensório cognitivo, social e afetivo. Tenho como referência o estudo montessoriano, que consiste em observar o comportamento da criança e auxiliar no desenvolvimento característico. Quem foi Maria Montessori? Maria Montessori foi uma das primeiras mulheres a se formar em medicina na Itália. Ela se formou em psiquiatria e ela fez um trabalho muito legal para as crianças internadas em instituições psiquiátricas que tinham um péssimo desenvolvimento. Então, juntamente com um colega e um professor da Universidade de Roma, eles ofereceram uma forma de ter um desenvolvimento completo e uma vida melhor para essas crianças.
O objetivo principal do CAIS é observar as particularidades de cada criança, de acordo com os marcos de desenvolvimento propostos nas atividades, auxiliar também para que haja uma autonomia e interação social e individual, favorecendo um crescimento cognitivo, afetivo e social. É importante lembrar que o CAIS ele tem possibilidades de mudanças, porque cada criança tem sua forma de aprendizagem e isso deve ser respeitado. Além disso, o CAIS ele serve tanto para o professor quanto para o aluno, porque para o aluno é uma forma de brincar e para o professor é uma forma de auxiliar a identificar as potencialidades e dificuldades do aluno. O CAIS utiliza materiais recicláveis, artesanais e domésticos. A intenção da construção do CAIS é utilizar a imaginação de quem fará a atividade e também estimular a mente da criança. Essas atividades podem ser usadas na educação infantil porque desenvolve a autonomia e treina a coordenação motora, o movimento de pinça, a percepção de tudo que está ao seu redor. A psicomotricidade e a ludicidade, elas se relacionam com as atividades sensoriais por estimularem na criança a habilidade motora, atenção e concentração. Dentre as muitas atividades sensoriais, eu vou citar algumas delas para vocês. Bom, a primeira é o tapete sensorial, que trabalha o campo de visão da criança, além do sentido tátil. Como é que vai ser feito isso? Elas vão sentir os materiais que estão sobre o tapete. O tapete ele pode ser feito com tecido TNT e o objeto pode estar acima do papel A4 ou papelão. Outra atividade é a caixa sensorial, que vai trabalhar a imaginação, criatividade, além também de trabalhar a coordenação motora da criança ao tentar pegar um objeto que está aqui dentro. Por isso que ela vai trabalhar a imaginação dela para imaginar o que tem aqui dentro da caixa. Outra atividade é o pote sensorial, para mim é a minha preferida, porque é uma atividade que você vai trabalhar a coordenação motora ao colocar um palito de picolé ou um palito de fósforo na tampa da caixa. Ó, assim, trabalhando a coordenação motora. E também tem outra forma de brincar, que é tirando a tampa e pegando um prendedor de roupa e trabalhando o movimento de pinça da criança ao redor do pote. Esse pote, ele foi feito com pote de hidratação, pode ser feito com lata de leite, lata de Nescau, o que você tiver em casa e utilizar a imaginação para enfeitar. Outras atividades sensoriais são o colete sensorial, que utiliza-se mais para as crianças de espectro autista, para brincar com os materiais que estão no bolso do colete, utilizando a imaginação. E por fim, temos o colar sensorial e a garrafa sensorial, que são atividades que ajudam a distrair a criança no seu momento de estresse e choro, também trabalhando com o sentido auditivo e tátil. Como resultado, Maria Montessori traz que o desenvolvimento dos métodos lúdicos de ensino tornam as crianças mais capazes de aprender como funciona o mundo. As crianças são mais estimuladas com os recursos do CAIS. Elas passam a ter mais autonomia para compreender os funcionamentos dos objetos, das coisas, considerando as cores, formas, perspectivas matemáticas, direcionando e obtendo um desenvolvimento mais significativo e coerente com a dinâmica da sociedade atual. Para finalizar, eu gostaria de citar uma frase de Paulo Freire, que se refere à inclusão. A inclusão acontece quando se aprende com a diferença e não com a igualdade. Então, gente, muito obrigada por estarem me assistindo e espero que vocês tenham entendido sobre o Centro de Atividades Lúdicas Sensoriais. Até mais!